e recapitularem. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes o poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrares numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos os convertessem, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos dê do sabor o Espírito, e assim conheçamos a esperança a qual nos chamou como herança. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 15º domingo do tempo comum e avançamos um pouco mais na escuta do Evangelho segundo Marcos. Quem participou da missa no domingo passado ouvia o Evangelho onde Jesus foi rejeitado. E mesmo diante desta rejeição, Jesus não se intimida, mas ele continua o seu ministério, a sua vida pública, o anúncio do reino de Deus, em outros lugares que haverão de acolhê-lo. E ao acolher, era capaz de agir. Mas o interessante do Evangelho de hoje é porque Jesus vai associar o seu ministério, a sua obra, aos discípulos. E vai ser diante desta perspectiva que nós veremos a constituição da primeira comunidade oficial do grupo dos 12, o poder que Jesus lhes comunica e depois, consequentemente, a missão que eles realizam em nome de Jesus. O Evangelho é curto, se nós olharmos, apenas dos versículos 7 a 13, mas é um Evangelho muito rico, que tem muito a nos ensinar nesta manhã de domingo. Então eu gostaria de voltar ao texto com vocês. Tome aí no seu folheto, Marcos, capítulo 6. Vamos tomar o primeiro versículo, 7. Encontraram? Vamos ler juntos? Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Vamos parar aqui. Em primeiro lugar, Jesus constitui uma comunidade. E esta comunidade era de quantas pessoas, de acordo com o texto? Prestar atenção? Quantos eram? 12. E aí vem a primeira pergunta: por que 12? Poderiam ser 10, 20, 30, 5, 8? Por que 12?
Tudo na Escritura tem um sentido, tem um significado. O número 12 era um número muito simbólico para o povo de Israel. Porque o povo de Deus no Antigo Testamento era constituído por 12 tribos, chamadas as 12 tribos de Israel. Então, as 12 tribos sintetizava todo o povo de Deus. E agora Jesus chama 12, fazendo alusão à história, mas ao mesmo tempo, Jesus vai, por meio destes 12, constituir um novo povo, que já não mais terá restrição, como no Antigo Testamento. Para ser do povo de Deus, só poderia ser quem fosse judeu. Neste novo povo constituído, sobre as 12 colunas dos apóstolos, este povo não se limitaria à raça, à língua e à cultura, mas este novo povo poderia ser de toda raça, de toda língua e de toda nação. É muito belo quando você chega na praça da Basílica de São Pedro. Logo há uma colunata, fazendo como que um U em frente à Basílica, e em cada coluna, ali há 12 colunas, e em cada coluna há uma grande imagem de cada um dos 12 apóstolos. Para que nós entendamos que este novo povo, constituído por Cristo, é por excelência a sua igreja. E estes 12 são aqueles que sustentam este novo povo, a igreja. Depois de chamar os 12, Jesus começou a enviá-los 2 a 2. E eu gostaria que vocês se atentassem em 2 verbos. O primeiro verbo, Jesus chama. E o segundo verbo, Jesus envia. Esta é a dinâmica da vida cristã. Todo aquele que é chamado por Jesus, é chamado para ser enviado, para ir ao encontro dos demais, para, em primeiro lugar, fazer a experiência com o Senhor, e a experiência experimentada deverá ser transmitida aos demais. E talvez esse seja o grande desafio do nosso tempo. Uma experiência de fé na qual eu experimento Jesus e sou capaz de me apaixonar por Ele, de me encantar por Ele e por onde eu passar, anunciá-lo. O desafio da igreja no Brasil hoje, no que diz respeito ao catolicismo, é o encantamento pela pessoa de Jesus. Porque muitas vezes a gente vem à igreja, a gente tem uma prática religiosa, a gente se diz católico, mas isso pode ser muito raso, apenas na tradição cultural, social, familiar, ou de algum interesse que a gente tem. E o Evangelho quer abrir os nossos horizontes, quer nos possibilitar uma nova graça, de fazermos como os 12, esta experiência com Jesus, acolher o seu chamado, que me traz para perto de si, experimentá-lo tal como Ele é, me encantar, me apaixonar por Ele, e assim anunciá-lo a toda a criatura. Esse foi o modo que Jesus agiu com os 12, e que Ele quer agir comigo e com você. Depois disso, eles são enviados de que maneira? Sozinhos? De acordo com o texto, como é que eles foram enviados? Olha aí, eles foram enviados 2 a 2. Aqui também há um significado. E eu gostaria de trazer para vocês 3 provocações de por que eles foram enviados 2 a 2. Primeiro critério, era um costume judaico. Se vocês tomarem a Bíblia, lá em Deuteronômio 19, versículo 15,
Para que o testemunho tivesse validade, ele precisava ter 2 testemunhas. Então, a partir do momento que os discípulos são enviados 2 a 2, cada qual poderia testemunhar o que seria realizado em nome de Jesus por onde eles passassem. E esse testemunho da dupla tornava credível, ou seja, com credibilidade, o que eles estavam fazendo em nome de Jesus. Próxima perspectiva, ou próximo critério. Isso evidencia a dinâmica da vida cristã, que não se dá no isolamento. Eu e Deus, Padre, lá em casa resolvemos tudo. Então não precisamos da comunidade, não precisamos da igreja, porque eu sou uma pessoa de bom coração, eu faço caridade, eu ajudo os pobres. Lá em casa eu sou uma pessoa muito boa e eu e Deus resolvemos. A dinâmica de serem enviados 2 a 2 nos aponta um elemento constitutivo do cristianismo: vida comunitária. Não existe cristão solitário em casa, ele e Deus. O cristianismo, por excelência, tem como via constitutiva o quê? A comunidade. Jesus escolheu quantos? 12. Comunidade. Depois Jesus os envia 2 a 2. Comunidade. E como é bom quando a gente tem a pertença numa comunidade. Esse é um outro desafio do nosso tempo. O nosso tempo nos forma na perspectiva da individualidade. E aí o que vale é a pessoa individualizada, e isso está roubando de nós uma grande graça. E qual é esta graça? De vivermos em comunidade. Em tempos passados, eu me recordo muito disso na minha infância, lá onde eu participava com os meus pais. Como era intensa a vida naquela comunidade. E em todos os momentos, dos aniversários, das celebrações, quando morria alguém, a comunidade estava toda unida. E de repente esta mentalidade do individualismo tem nos feito cristãos avulsos. Eu sempre volto a esse conteúdo nas reuniões do conselho aqui da paróquia, porque a paróquia é muito grande. E às vezes a gente não consegue criar um vínculo pessoal com todos que vêm à paróquia. E aí de repente uma pessoa adoece, a gente não fica sabendo que adoeceu. De repente perde alguém importante da família, a gente não fica sabendo. Então é necessário que a palavra de Deus nos converta a um novo modo de agir. Comunidade cristã. E ao serem enviados, o que eles deveriam fazer, de acordo com o texto? Dando-lhes poder sobre quem? Os espíritos impuros. O que isso quer dizer? O poder que Jesus conferia a cada um dos 12 era de quem? De Jesus. E sendo o poder de Jesus, esse poder tem a força de vencer o que, minha gente? O mal. E esse é um outro conteúdo muito atual para o nosso contexto. Por 2 questões. A primeira questão é pela prática religiosa que hoje tem criado um mecanismo de medo nas pessoas. E eu tenho repetido isso várias vezes nas pregações que faço. A religião pode utilizar os seus mecanismos para impor medo nas pessoas. Então, se nós olharmos o bombardeamento de pregações que existem, principalmente nas redes sociais,
te falando de demônio, de gabiru, de diabo, disso ou daquilo, 24 horas na sua cabeça, vai te incutindo um medo que você se torna refém do diabo. Esse é um outro desafio que a gente tem percebido. Às vezes tem pregações, pastores, padres, freiras, leigos e leigas que falam muito mais inflamados nas suas redes do diabo, te passando medo sobre ele, do que de Jesus, da graça e da libertação que ele pode te oferecer. E o que o Evangelho evidencia? Que o poder de Jesus vence o mal. Que o poder de Jesus vence os espíritos impuros. Então, às vezes, em algumas fases da nossa vida, nós podemos ser enfrentados pelo mal? Sim. Mas ele não terá o poder sobre a nossa vida, porque o poder de Jesus o vence sempre. E como seria bom se a gente acreditasse mais em Jesus do que tivéssemos medo mais do demônio. Porque esse descompasso, ele também é muito atual. Pode ser que o meu medo, que me faz refém destes discursos da religião sobre o demônio, pesam mais na minha vida do que o meu acreditar em Jesus, que tem o poder de me libertar dos espíritos impuros. O Evangelho ele é muito prático, ele é muito atual e ele dialoga sempre com a nossa realidade. E imaginemos nós que em apenas um versículo, que é o versículo 7, quantos ensinamentos a palavra acaba de nos dar. E agora, Padre, o que eu preciso fazer? Acreditar e colocar em prática. Vamos avançar? Tome os versículos de 8 a 10. Vamos voltar ao texto? Versículos de 8 a 10. Vamos ler juntos? Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que mandassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Paremos aqui. Minha gente, seguir esse Jesus do Evangelho não é fácil. Vocês viram agora? O que ele pede aos discípulos? Em primeiro lugar, despojamento. E em segundo lugar, o que ele pede dos discípulos? Confiança. Porque para que o despojamento aconteça, não deverão levar nem sandálias, nem 2 túnicas, nem dinheiro, nem sacola, nem pão. Esse é o despojamento. Mas para que o despojamento aconteça, eles precisam fazer o quê? Confiar. E aí cada qual nesta missa também se questione: eu tenho vivido estas 2 virtudes? Despojamento e confiança. Na sua prática de fé, estas 2 virtudes, elas se concretizam? E aí nós poderíamos perguntar, por que Jesus pede esse radicalismo por parte dos discípulos? Preste atenção. Jesus oferece esse modo de seguimento para que os discípulos entendessem que a eficiência da missão não depende dos bens ou das seguranças materiais. A eficácia da missão depende essencialmente da ação de Deus. E deste Deus que quer contar comigo e com você. Como contou com este primeiro grupo dos 12. Ontem conversava com um padre amigo
E ele refletia algo muito interessante. Ele diz, a nova evangelização que é proposta à igreja desde o Papa João Paulo II, tem um grande gargalo, porque muitas vezes as obras que nós chamamos de nova evangelização se concretizaram muito mais nas estruturas criadas do que de fato no coração das pessoas. E aí, esta fala dele me questionou, porque ela se torna muito verdadeira. De repente nós nos preocupamos muito com a estrutura, para que ela realize a nova evangelização. Mas de repente, estas estruturas não foram capazes de alcançar o quê? O coração da pessoa humana. Então, a nova evangelização, a graça desse seguimento a Jesus, não se dá apenas por uma estrutura levantada, mas ela se dá, em primeiro lugar, num coração que é edificado. A nível estrutural na vida da comunidade. E aí devemos nos perguntar, será que todo esse trabalho e esse esforço que edificou o que é material, foi capaz também de edificar no meu coração o que é espiritual? Gente, o Evangelho nos dá uma sacudida. E abre os nossos horizontes para que nós entendamos, repito, a eficácia da missão não depende apenas dos bens ou das estruturas materiais, mas depende da ação de Deus que age através de nós. E aí, para que esta ação aconteça, precisamos de quais duas virtudes? O desapego e a confiança. Então vamos permitir com que o Evangelho também abra os nossos horizontes. Vamos lá no final do texto, para a gente encerrar? Tomemos agora os versículos de 11 a 13. Leiamos juntos. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então, os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. E, gente, agora a coisa aperta mais ainda. Vamos lá entender isso que Jesus acabou de falar para os 12? O que significa sacudir a poeira da sandália ou a poeira dos pés? Os judeus, quando visitavam um país vizinho, que era considerado um povo pagão, porque não era da descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó, quando eles retornavam para Israel, o que eles faziam? Eles sacudiam a poeira dos pés, dizendo que aquilo que eles trouxeram de um povo pagão não poderia entrar na sua terra. Então, esse modo de Jesus falar com os discípulos, ele era já um modo muito comum entre os seus seguidores. Mas no contexto do Evangelho, ele amplia a compreensão. E ele nos provoca a uma capacidade que todos nós temos: maturidade humana e maturidade espiritual. Preste atenção nesse conteúdo, porque ele é muito importante para a nossa vida. O que Jesus estava dizendo? Que os discípulos, ao longo da caminhada, seriam acolhidos pelas famílias e deveriam pregar o Evangelho, a palavra, para que as pessoas se convertessem. Depois deveriam curar os doentes, ungindo com óleo, e expulsar os que estavam possuídos pelo demônio. Esta deveria ser a missão
por excelência do grupo dos 12. Se eles não vão levar sacola, nem dinheiro, nem pão, nem 2 túnicas, então eles vão depender do quê? Do que eles recebem ao longo do caminho. Então uma família acolhe, oferece a refeição, oferece a hospedagem, e assim a missão aconteceria. Mas vem o critério da rejeição. Os discípulos estavam entendendo que a missão não seria um mar de rosas, que eles teriam as dificuldades, que em alguns lugares que eles chegassem, as pessoas não os aceitariam, eles seriam hostilizados, eles seriam rejeitados. E diante da rejeição, o que eles deveriam fazer? Ficar chorando, voltando para casa, dizendo, não quero seguir mais Jesus? Não. Ao serem rejeitados, e eu chutar o pau da barraca, como diz aqui no Goiás, e não quero mais essa missão? Não. Mas eles deveriam ter a maturidade humana e a maturidade espiritual para saberem lidar com os ambientes de hostilidade. E mais do que se tornarem vítima da rejeição, tadinho de mim, que foi rejeitado, não gosta, não aceitaram a nossa visita, ai, não compensa mais esse caminho. Jesus diz o contrário. Faça uma experiência de fé que te amadureça humanamente e espiritualmente, inclusive para que você saiba lidar com as adversidades do caminho. E aí a gente volta na atualidade do Evangelho. Porque há uma característica que é muito forte nossa, povo brasileiro. E sabe como se chama essa característica? Milindre. Já ouviram essa palavra? Nós somos muito milindrosos. Ah, ouvi uma coisa lá na igreja que eu não gostei, nunca mais vou naquela igreja, viro até crente. Ah, fulana falou algo para mim que me ofendeu. Eita, mas esse celular hoje está difícil, hein? Então, não volto mais no grupo que eu participo porque a fulana falou algo que me desagradou. Foi esse o modo que Jesus disse para os seus discípulos? Não. Jesus disse para os discípulos serem melindrosos e que qualquer coisinha que eles passassem diante da hostilidade, deveriam deixar tudo e voltar à estaca zero? Não. Jesus diz, quando vocês não forem acolhidos, sacudi a poeira dos pés e continue a missão. Irmão, irmã, não deixe com que o seu milindre te impeça de seguir Jesus. Não deixe com que o seu milindre te impeça de viver a fé em comunidade. Não deixe com que os descontentamentos que você viveu ao longo da sua história, com o padre, com o irmão de comunidade, com uma freira, com uma pessoa da igreja, te prive, por causa do seu ressentimento e da sua mágoa, de fazer a experiência dos 12. E aí qual é a nossa dificuldade? Às vezes eu fico 10, 20, 30 anos da minha vida na mágoa e no ressentimento daquilo que aconteceu lá no passado, na igreja, na comunidade ou no grupo que eu participava. E aí isso me priva de seguir Jesus, de ser um missionário com Jesus e de anunciá-lo a toda criatura como fizeram os 12. Entre o seu milindre e a sua fé em Jesus, fique com a sua fé em Jesus. E a partir do momento que os discípulos foram se formando ao longo da caminhada e alcançando a maturidade humana e a maturidade espiritual, as hostilidades, as dificuldades, as rejeições que eles tiveram ao longo do caminho, não os impediram de anunciar Jesus. Estão percebendo como o Evangelho
fala conosco e como Ele tem uma palavra de vida para a nossa vida, não é à toa que o Evangelho é chamado de boa nova ou de boa notícia. E por fim, nós temos uma síntese da ação missionária. Então, padre, se eu não vivo mais no milindre, e nem na mágoa e do ressentimento, do que aconteceu por um fato do passado, o que eu vou experimentar desta boa nova, desta boa notícia? Qual foi a síntese que nos deu o final do Evangelho? Os 12 partiram, pregaram que todos se convertessem, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com o óleo. Estão vendo que a graça da continuidade é muito maior do que o ressentimento da mágoa? Vou repetir, estão vendo que a alegria da continuidade da missão, de tudo isso que eles estavam fazendo pela força de Jesus e pela autoridade que Jesus lhes confiou, era muito maior do que o ressentimento da mágoa, do milindre. Que nesta manhã de domingo, nós sejamos capazes de escutarmos esta palavra. Eles pregaram para que todos se convertessem. Então, é a força da palavra pregada e anunciada, ou seja, o Evangelho que nós estamos escutando, que tem o poder de quebrar o milindre do nosso coração. É a força da palavra anunciada pela igreja na figura dos 12, que tem o poder de nos libertar de tantos pesos da nossa história, que a gente carrega há tantos anos e que nos priva e nos impede de seguirmos Jesus. A conversão que muda a vida da pessoa se dá essencialmente pela palavra e pela pregação. Então, ouvir o Evangelho não é fácil, pregar o Evangelho não é fácil, viver o Evangelho não é fácil, minha gente. Precisa de quê? Disponibilidade, despojamento e confiança. Então esse é o pedido de Jesus para os 12, mas esse é o pedido de Jesus para mim, Padre Max, é o pedido de Jesus para você que hoje tomou a decisão de vir a esta missa. Façamos como os 12, nos abramos à novidade do que Ele tem para nos oferecer. Então vamos pedir isso no final desta homilia? O que tem te impedido de viver a fé em comunidade, de seguir o Senhor e de anunciá-lo a toda a criatura? Vai pedindo a Ele essa graça, que hoje o Evangelho quer te oferecer, a graça da conversão, que é capaz de superar toda dor, todo ressentimento, todo melindre, toda mágoa, para que assim nós experimentemos a graça do Senhor vivo e ressuscitado, que é capaz de nos transformar e de nos fazer novos, de fazer cada pessoa nova criatura. Desde o ventre da minha mãe já me conhecia, antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para o seu louvor, sigo anunciando o seu eterno amor. Aonde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Aonde mandar eu irei,
luz.